vocês, mesmo assentados, irmãos, nos acompanhem assim a leitura do texto. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa, como pois disseste é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu, atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se, o homem prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que vieste a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água.
Ao poço chamou-lhe Seba. Por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Bezamate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Ó Deus bendito, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi lida. A Tua palavra é viva, Deus, e é eficaz. Ó Deus, ela por si só fala ao nosso coração, nos edifica, nos fortalece, nos quebranta, nos transforma, Senhor. Mas, ó Deus bendito, nós te pedimos ainda, ajuda-nos a compreendermos um pouco mais aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Ajuda-me, Senhor, a ministrar, a falar, Senhor, a compartilhar aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Fala conosco, Senhor, ajuda-nos. Queremos crescer um pouco mais. Queremos aprender a confiar em Ti, a esperar em Ti e andar em Ti, na Tua presença e na Tua vontade. Por isso, ó Deus, ajuda-nos. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós e ajuda-nos, faz-nos entender. Dependemos do Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Abençoado do Senhor, ele foi conhecido pelos próprios inimigos, Abimeleque, rei dos filisteus. Vejo que você é um abençoado do Senhor. Quero fazer uma aliança com você. E é interessante que isso aconteceu com o seu pai Abraão. Lá no capítulo 21 aconteceu a mesma coisa. Abraão faz aliança com o rei dos filisteus, com Abimeleque, porque ele viu a bênção de Deus na vida de Abraão, que também foi obediente. A palavra que eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite é a importância, irmãos, da obediência. Obedecer à palavra de Deus. E eu disse hoje pela manhã que o Senhor deu para nós orientações, instruções, leis, palavra, princípios. E o que Deus espera de nós, irmãos, é obediência. É andarmos nos seus princípios. E isso não significa acertar. Muitas vezes Deus não espera que você acerte. Deus espera que você obedeça, ainda que dê errado. Às vezes a gente confunde as coisas. E a gente querendo acertar, e os irmãos observam isso, né? Muitas vezes pecamos, querendo acertar. Não que isso seja errado, mas pecamos em querendo acertar. E às vezes, muitas vezes, muito mais preocupado com aquilo que a gente acha que é o correto do que com o princípio de Deus. Do que com que a palavra nos ensina que é a vontade dEle. E o que eu queria estar trazendo para os irmãos é justamente isso, em sermos abençoados do Senhor. E por que abençoados do Senhor? Porque obedecemos ao Senhor, não porque acertamos. Eu disse aqui para os irmãos outro dia, quando o Senhor deu aquela palavra para Abraão, lembram? Anda na minha presença e ser perfeito. Às vezes você pega, essa palavra e você entende e acha que você tem que buscar perfeição. É claro que nós precisamos nos aperfeiçoar e melhorar a cada dia, mas essa palavra para Abraão não é o perfeito no sentido da palavra que a gente conhece como perfeito. Quando Deus fala para Abraão, Abraão anda na minha presença e ser perfeito, Deus não está falando para ele ser perfeito e acertar tudo. Ele estava dizendo a Abraão, faça o que você já sabe que precisa ser feito e obedece. Apenas faça o que precisa ser feito. Não é? E a gente vê exemplos bíblicos de homens de Deus, aqui por exemplo com Isaque, e vimos com Abraão anteriormente, que foram homens que erraram, pecaram. Isaque aqui, ele comete o mesmo erro, ele mente igual seu pai, embora havia uma meia-verdade, quando ele diz que a esposa dele era sua irmã, ao invés de dizer que era esposa, quase que trazendo aqui problemas sérios para a vida desse povo. Mas pela misericórdia de Deus, e a Bíblia mostra isso, que Deus foi bondoso para com Abimeleque, e Deus deu sonho para que ele pudesse também descobrir isso e perceber, e depois aqui a visão que ele teve, de que não podia ser apenas irmão para estar acariciando, como ele acariciava a sua esposa, e ele então o questiona, e ele acaba descobrindo que era a esposa dele. Ele mentiu, trazendo consequências quase para a sua vida. Então a gente vê que homens tomavam, às vezes, algumas decisões que trariam até problemas e dificuldades, por causa do medo, por causa da insegurança. E na maioria delas, por não atentar na palavra de Deus, na instrução.
A palavra de Deus diz que o povo de Deus, os crentes, pecam e perecem por falta de conhecimento. Nós precisamos estar buscando sempre o conhecimento e a vontade de Deus. E aqui nesse texto que nós lemos, eu quis ler todo o capítulo para os irmãos observarem alguns detalhes. O ser abençoado, irmãos, assim como ele era, e eu creio que todos vocês que estão aqui, todos nós que aqui estamos, também somos abençoados. Tomara que todos aqui reconheçam isso, que são abençoados do Senhor, independente do que esteja acontecendo, ou os problemas ou lutas que vêm. Os irmãos observaram na leitura do texto que mesmo ele sendo um abençoado do Senhor, ele foi perseguido. Tiveram inveja dele, entulharam poços que ele havia destapado. Ele teve que mudar algumas vezes. Em nenhum momento mostra aqui ele desanimando, e ele continuou o seu caminho, né? Desentope um poço, e esse poço já tinha sido cavado pelo seu próprio pai, tinha sido entulhado, ele agora está desentupindo para voltar a usar esses poços. Mas teve perseguição pelos filisteus, que agora começaram a dizer que pertenciam a eles, afinal de contas estão nas terras onde eles vivem. E aí Isaac não questiona, ele caminha mais um pouco e cava mais um poço, e ele é perseguido mais uma vez, ele cava mais um poço. Os irmãos observam aqui que mesmo sendo abençoados do Senhor, não significa que tudo dá certo de primeira mão, irmãos. Não significa que tudo vai assim, mil maravilhas. O ser abençoado, irmãos, não significa que tudo está dando certo. Um dia vai dar. Pode ter certeza disso. Porque Deus é fiel. Ele cumpre a sua promessa, aquilo que Ele fala. Mas não necessariamente no nosso tempo, na hora que a gente espera, ou do jeito que a gente espera. Muitas vezes as respostas e as direções de Deus vêm por situações ou por circunstâncias que você não espera. Você espera às vezes a resposta de uma forma, você espera a ajuda de alguém, você busca alguém que você acha que tem capacidade, tem poder e autoridade para te ajudar, e Deus não permite que essa pessoa possa fazer algo por você. Não consegue. E Deus faz com que você busque confiar nele. E às vezes, então, Deus move de uma outra forma. Nós vemos isso acontecendo aqui na vida de Isaac. E o que eu quero compartilhar com os irmãos é justamente sobre a obediência de Isaac aqui. Apesar dos conflitos, perseguições, inveja, luta, problemas familiares, os irmãos vão ver que todo o contexto aqui, os filhos, o que causaram para Isaac, desde o ventre da sua esposa, não é isso? Lutando já desde o ventre, depois que nascem, trazem problemas. Esaú agora aqui, depois de mais velho, casa com meninas que não eram da parte de Deus, e Deus não estaria aprovando de jeito nenhum, mas ele também não dava ouvido ao seu pai. A gente vê filhos assim, né, irmãos? Que não ouvem os seus pais, não é? E às vezes trocam os pés pelas mãos, tomam atitudes e sofrem consequências depois. Não é importante ouvir os pais, viu, irmãos? Viu, meninos, meninas, jovens, adolescentes aí, ouçam os seus pais, preste atenção na orientação deles, sendo crente ou não, tá? Mas essa palavra é para domingo que vem no outro, Dia dos Pais. Dia dos Pais tem uma palavra especial para os pais, viu? Já fica aqui um convite, não é? Uma ênfase para que você convide seu pai, viu? Traga o seu pai no Dia dos Pais, à noite, tá bom? Para eles ouvirem uma palavra aqui do Dia dos Pais. Não importa quem o seu pai é, o que o seu pai faz, ele é seu pai, obedeça-o, viu? Honre o seu pai. Mas isso é só uma palhinha do segundo domingo de agosto. Abençoado do Senhor, irmãos, bênção e maldição vem do Senhor. E é uma consequência da sua obediência ou da sua desobediência. Bênção e maldição vem de Deus. E é claro que se obedecer tem bênção, não é? Se desobedecer vai ter consequência, né? O pecado traz consequência. Não estou falando aqui de Deus te abandonar ou deixar você de lado, mas você vai colher os frutos do seu trabalho. Isso é bíblico, não é? Aquilo que você planta, você colhe. As suas atitudes, as suas palavras, o seu modo de agir, seu comportamento, aquilo que você faz, você vai ter retorno. Não se esqueça disso, não é? A misericórdia de Deus nos assiste, e eu costumo dizer que muitas vezes Deus até nos livra do pior, não é? Mas algumas coisas é como se Deus dizendo assim, meu filho, posso fazer nada não. Eu sou Deus de palavra e ela tem que se cumprir.
Eu estabeleci princípios e leis e normas. Eu não posso fugir disso. Então, você vai colher. Mas eu sou contigo assim mesmo, viu? Você pecou, você desobedeceu, você fez o que é mal, já se arrependeu, vai colher desse fruto, mas eu sou contigo, tá bom? Sou contigo aí, nesse sofrimento agora, nessa perseguição, nessa luta ou nessa bênção. Então, eu queria estar trazendo isso para os irmãos e atentarmos, né, que o Senhor é aquele que propõe bênção para as nossas vidas. E principalmente para nós, irmãos, que cremos e já estamos em Cristo, nós somos abençoados, porque o Senhor, não é, nos traz bênção em Cristo Jesus, não é? Nós somos abençoados porque o Senhor Jesus nos resgatou da maldição, irmãos. Amém? Ele nos resgatou da maldição. Ele levou sobre si, diz a palavra, toda a maldição, toda a palavra que era contra você. Não é isso que a palavra diz? Ele trouxe bênção através do sacrifício dele ali na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar. Por isso, irmãos, nós somos abençoados, né, com toda a sorte de bênçãos, diz o apóstolo Paulo lá, escrevendo a sua carta aos Efésios. Não só desfrutamos de bênçãos naturais, bênçãos terrenas, embora é preciso que a gente se lembre que essas bênçãos terrenas, bênçãos materiais, elas não caem só sobre nós, caem sobre o ímpio também. Não é isso que a Bíblia fala? Não é? Bênçãos naturais, elas caem não só sobre a nossa vida, mas sobre eles. Mas um cuidado especial sobre a nossa vida. E em Cristo, nós desfrutamos agora de toda sorte de bênçãos espirituais. É importante a gente lembrar disso. E que tremendo, né, irmãos? Não tem como eu não lembrar disso e dar sempre essa ênfase. Que privilégio nosso, irmãos. Nós que fomos alcançados pelo amor de Deus em Cristo, resgatados da mão do inferno, do inimigo. Estamos agora debaixo de bênção do Senhor. E agora não só desfrutamos do cuidado dele aqui, mas nós lidamos também com o sobrenatural. Tremendo isso, irmãos. Nós somos pessoas, humanos, pessoas naturais, que lidamos com todas as pessoas que são naturais, mas aqueles que estão em Cristo também são sobrenaturais. A gente lida com o natural, lida com o físico, lida com aquilo que a gente vê, mas a gente lida também com o sobrenatural, a gente lida com o eterno. Nós, em Cristo Jesus, temos o céu aberto, irmãos. Nós podemos entrar nos santos dos santos, nós podemos entrar na presença do Pai, nós podemos ver a glória do Senhor, nós podemos ter respostas que nenhum outro pode ter, mas nós podemos ter, e direção do Senhor. E isto é sobrenatural, é espiritual. E é claro que só vai compreender isso quem for nascido de Deus e nascido de novo. Quem estiver em Cristo Jesus e debaixo da bênção do Senhor. Mas o que eu quero enfatizar aqui para os irmãos, que nós somos abençoados, irmãos, porque o Senhor se revelou a nós. É a maior e a principal bênção da nossa vida, irmãos. Deus se revelou a nós em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Você já pôde contemplar isso? Você já viu o Senhor? Ou você está igual aquele que conheceu só de ouvir falar? Lembram disso? Há muitos que conhecem o Senhor pela Bíblia. Glória a Deus por isso. Pela palavra, pela Escritura. E que já consegue até crer que é verdade, que é a palavra do Senhor. Mas eu te pergunto, você já viu o Senhor? Faz uma grande diferença, irmãos. E é espiritual, tá? Pastor, como é que é isso? Aí é contigo, meu irmão. Porque Ele se revelou a nós em Cristo Jesus. Deus se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia diz que nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Nós vimos o Senhor. E é pela fé. Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito. Que nós nascemos de novo e agora nós podemos ver o Senhor. Então a primeira bênção, irmãos, que eu quero compartilhar aqui, e entendermos, irmãos, é que nós somos abençoados. Porque o Senhor, Ele se revelou a nós. A palavra diz, irmãos, que Ele se revela a Isaac. Ele se apresenta a Isaac. Ele mostra para Isaac o caminho, a vontade dele. Ele fala com Isaac. Assim como ele fala conosco, irmão, se revelou a cada um de nós. E ele dá direção à vida
de Isaac. A maior bênção, irmãos, que nós temos é ter conhecido o Senhor. Um dia eu conversava com alguém, não só com alguém, mas com mais alguém, não é? Pessoas que já são crentes desde a barriga. Conhece pessoas assim que são crentes desde a barriga? Né, Júlia? Desde a barriga. Que já nasce, aquela expressão, né? Já nasceu no Evangelho. São as crianças que já nascem dentro da igreja, já nascem com a mãe, não é, que já é do Senhor. E a conversa era que muitos destes têm dificuldade, às vezes, de compreender ou entender quando que ele viu o Senhor. Quando que ele teve a experiência da conversão. É quando ele decide a profissão de fé, não é? É quando ele, de repente, ouviu uma mensagem, ele decidiu, não, agora realmente eu quero ser crente. Qual que é o momento? Às vezes, muitos desses têm dificuldade. Não é assim? Quantos aqui, já, quando se deram por gente, já eram da igreja? Levanta a mão. Não é? Eu nasci desde sempre, não é? Pouco, eu pensei que tivesse mais. Quem converteu depois? Jovem, adolescente, adulto? Depois. Você sabe direitinho, não sabe? Sabe ou não sabe? A experiência que você teve? Eu sei falar de mim, não é? Eu acho que até já compartilhei aqui algumas coisas aqui. De querer alcançar Deus, querer crer, querer ler e não entender nada, né? Fui batizado na infância, fiz catequese, primeira comunhão, crisma, né? Essas coisas todas. E eu queria entender e conhecer Deus, e eu via aquelas coisas, e via aquilo tudo que tinha lá, e nada daquilo batia com nada, né? Meu Deus, que troço estranho. E quantas vezes querendo ler Bíblia e não entendia. Mas eu acreditava em Deus do meu jeito. Eu sabia que um ser sobrenatural, um Deus, um Criador existia. Que às vezes parecia que estava tão longe. Tão longe. É por isso que os romanos, irmãos, buscam através de outros meios para chegar a Deus. Sabiam? Porque tem esse sentimento que eu tinha. Deus está tão longe. Que precisa da mãe, precisa da tia, precisa de outros para tentar chegar a Deus. E merecedor incapaz de chegar direto a Jesus. É assim que a gente funciona lá. Mas um dia ele se revelou a mim. E aí, como Paulo, é tirado as escamas dos olhos. E aí você lê a Bíblia é viva. E aí você começa a compreender as coisas de Deus. Você começa a entender o amor de Deus, a salvação. É a maior bênção, irmãos. Somos abençoados porque o Senhor se revelou a nós, irmãos. E hoje nós conhecemos e reconhecemos a Jesus Cristo como o único, suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. Ele morreu no nosso lugar. Ele se sacrificou por mim e por você. E nos deu vida. E todo aquele que crê recebe vida. E é espiritual e é sobrenatural. É aquela palavra que o Senhor Jesus dá para Nicodemos. Nicodemos, você é um cara religioso, conhecedor da lei, você é mestre, você ensina os sábios e entendidos e não entende isso. Importa-vos nascer de novo, da água e do Espírito. Arrependimento, reconhecer seus pecados e reconhecer o Senhor como o Senhor da sua vida. E receber o Espírito de Deus. Isso é nascer de novo. E quando você recebe, irmãos, você vê o Senhor. Não tem como você não perceber isso. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente observa aqui na vida de Isaac. E eu quero que os irmãos observem uma coisa, depois os irmãos leiam com calma toda a história. Este momento em que o Senhor fala com Isaac. Ele ainda não tinha ouvido o Senhor. Ele ouvia do seu pai, experiências do pai dele. Aqui foi a primeira vez que o Senhor se revela a Isaac e fala com ele. Tremendo, irmãos. O Senhor se revelou a nós. Por isso somos abençoados do Senhor. E abençoado, irmãos, também, segunda coisa eu quero compartilhar aqui, abençoado é aquele que fica onde o Senhor manda. Por isso que eu falei obediência. Fica aí, Isaac. Não faz igual seu pai, que foi para o Egito. Lembra de Abraão? Abraão não era para ter ido para o Egito, foi. Depois teve que recomeçar tudo de novo, não é isso? Levantou o altar de novo, no mesmo lugar, ele volta, levanta o altar, se arrepende, consagra a sua vida ao Senhor.
ele tinha ido para o Egito e mentido lá. A mesma história, que a sua esposa era sua irmã. Depois os irmãos dão uma olhadinha na história lá. Fica aonde eu te mandar. Irmãos, abençoado é aquele que fica onde o Senhor manda você ficar. O texto diz que o Senhor falou assim: fica em Gerar. Fica aí. Ele cavou, perseguição. Ele não fugiu de Gerar. Cavou de novo. Perseguido de novo. Cavou de novo. Bênção sobre a vida dele. Depois cavou outro poço ainda. É aqui que eu vou ficar. Porque o Senhor falou com ele, é aqui que você vai ficar. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, você que me ouve. Você está onde Deus te mandou estar? Ou você não se preocupa com isso? Praticamente uma das primeiras coisas depois da minha conversão era a minha maior preocupação. O que o Senhor quer de mim? Aonde o Senhor quer que eu fique ou que eu vá? Nós precisamos estar aonde Deus quer que você esteja. Não importa se é deserto. Ah, não, vou sair daqui que aqui está ruim. Quem disse que é para sair? Porque se você sai de onde está ruim, você vai ficar, o outro lugar que você vai, ficar ruim. Você vai trazer problema para os outros. Então fica aonde você tem que ficar, mesmo que esteja ruim. Porque é ruim para você só. Já pensou? Você vai querer que continue ruim para você e ainda ruim para os outros, porque você vai trazer problema para os outros. Lembra de Jonas? Jonas trouxe um problema para o navio inteiro. A misericórdia de Deus trouxe conversão para aquela turma toda. Mas a desobediência dele quase trouxe morte. Ele teve que ser jogado no mar. Lembra dessa história? Nós somos abençoados, irmãos, quando nós ficamos onde o Senhor quer que a gente fique. Fique em Gerar. A Bíblia diz que ali ele semeou, ali ele colheu, ali ele prosperou, ali ele enriqueceu, o Senhor o abençoou. O lugar da bênção, irmãos, é o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é a bênção na sua vida. Nós vamos lembrar disso, irmãos. Não é o que eu vejo, o que eu acho, o que eu penso, é o que Deus quer e tem para a minha vida. Quantas vezes o Senhor mandou alguns aqui, o próprio Senhor Jesus foi levado para o deserto. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Se é um deserto que o Senhor tem para você esses dias, é o lugar da bênção. Uma vez uma senhora, num outro lugar que eu pastoreava, um menino envolvido com tantas coisas que não deveria, e estava quase que sendo morto, e aí ele foi preso, e a mulher desesperada, pastor, pastor, eu falei para ela, irmã, o seu filho está no melhor lugar. Ou você quer que ele seja morto? Ele está preso para estar vivo, irmã. O seu filho está no melhor lugar, agradeça, porque ele está preso. E agora deixa Deus quebrantar o coração dele lá e transformar a vida dele. Eu sei que é ruim, é difícil compreender essas coisas às vezes, ou até aceitar. E é claro, para quem está vivendo então, né? Nem se fala, às vezes, o que a pessoa está vivendo. Mas meu irmão, minha irmã, independente que você esteja vivendo, você está aonde Deus quer que você esteja. Você está fazendo o que Deus quer que você faça, porque isso também é importante, viu, irmãos? Deixar de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça é tão pecado quanto você fazer aquilo que não devia. A Bíblia é clara sobre isso. Então nós precisamos atentar para isso, irmãos. Nós somos abençoados do Senhor. Primeiro porque o Senhor se revelou a nós e nós agora cremos nele, confiamos nele, andamos nele. E agora precisamos então obedecê-lo. Fica aí. Fica com essa aí. Deu para entender, né? Agora eu acho. Não é casado, casada. Viu? Está uma banalização isso hoje, não está, irmão? Parênteses aí, né? Está uma vergonha, não está, irmãos? E a culpa é nossa. A culpa é dos crentes, irmãos. A culpa é da liderança, dos pastores, dos presbíteros. Não é? Casa, separa, casa com outra. E parece que está tudo normal. É presbítero, separa, continua fazendo a obra como se nada tivesse acontecido. É pastor, separa, continua como se nada tivesse acontecido. Virou uma banalização. Por qualquer motivo, separa.
E aí casa de novo, e separa, e casa de novo. É uma vergonha. Porque as pessoas não entenderam o que é casamento. Não entenderam. Eu já disse aqui outro dia, né? Tem gente que pensa que casar é para fazer outra feliz. Não é isso não, Mateus. Você não está casando nem para ser e nem para fazê-la. Porque tem gente que pensa que isso que é o principal, né? Quero achar alguém para me fazer feliz. Esquece isso, viu? Se é isso que está querendo, Laís, se é isso que está querendo, Mateus, já deu errado. Começa a acertar quando você começa a pensar assim, eu acho que vou fazer essa mulher feliz. Aí já começa mais ou menos. Entendeu? E a Laís também. Vou dar uma arrumada nesse menino. Né? Porque sempre o homem melhora, já viram? Pode olhar, todos casados aqui. Mas era feio, feio, casou, fica bonito, já viram? Melhora muito esses homens. Melhora ou não melhora? Melhora. Até a gente melhorou, Neto. Se vocês olhar a foto nossa antiga, misericórdia. Vocês acham feio agora? Olha antes. Meu Deus do céu. Como é que melhora? Já começa a acertar mais ou menos quando pensa assim, é essa aí que eu vou ajudar a ser feliz. Porque não é nada disso. Feliz você já é porque você está no Senhor. Casamento, escreve aí, ensina para os seus filhos, ensina para os seus netos, pelo amor de Deus. Casamento é para a glória de Deus. Viu? Não é para ser feliz. Porque a moda é essa na TV agora que a gente escuta, tá, né? Você merece ser feliz. Não é essa conversa? É isso que você merece ser feliz. Merece nada. Não merece nada. Você tem que dar graças a Deus que Jesus te alcançou, se revelou a você, e você é um abençoado do Senhor, porque Ele te trouxe salvação e você tem vida eterna. Aqui na terra, como vai ser? Aí fica onde Ele te mandar. Porque aí é bênção para a sua vida. Irmãos, a maior bênção na nossa vida é estarmos no centro da vontade de Deus. É o mais importante, irmãos. Se você não casou ainda, a sua principal oração é, viu, Mateus, e estou pegando o pé de vocês hoje, né? E Laís, é esse mesmo? É esse? É essa? É. Casa amanhã, não tem que ficar esperando nada não. Esse pessoal fica esperando anos e anos para casar. Tem que seguir o exemplo meu, 10 meses e meio. Já contei para os irmãos aqui, os adolescentes outro dia, né? Pré-adolescente. Acharam bonitinho, às vezes, o meu jeitinho da Rose, alguns anos atrás. Casalzinho, assim, que eles acham que é bonitinho, que vive bem, é porque não vê em casa. Aí o adolescentezinho, pré-adolescente, veio para mim, pastor aí, Rose, como que é assim? O que vocês fazem para viver assim? Vocês estão com 33. 33 anos de casado agora, em agosto. Mas tinha menos antes, né? Mas quase 30. Eu e a Rose respondemos juntos, na mesma hora, não foi nada combinado. Estamos tentando achar alguma coisa que combina. Porque tem gente que faz ao contrário, separa porque não combina. Eu e a Rose estamos achando, e já está indo para 33, e esperamos fazer 50. Não mais, para chegar a 110 dá mais, né? 80 de casado. Então, meu irmão, minha irmã, é essa, é esse. Marca a data. Acabou. Deus testificou, confirmou, meu filho. Agora, é claro, vai ser mil maravilha? Não. Vai ter inveja, vai ter perseguição, vai ter luta, vai ter poço tapado, vai ter problema? Vai. Mas você tem convicção. É essa e é esse. E é até a morte. E acabou. E é para a glória de Deus. Então, fica onde Deus te mandou ficar. E nós vamos orar daqui a pouco, porque se você não sabe que deve estar ou está no lugar que devia estar, nós vamos orar para você saber, para você ficar convicto de que você está no lugar certo e faça chuva ou faça sol, tempestade ou seja lá o que for, você vai ficar firme no Senhor, porque você está convicto. É igual convicção de salvação. Quando eu tenho certeza da salvação, o que me abala mais? Nada, sou salvo. Casamento, é ela. Eu tenho vontade de mandar embora, mas é ela. Pronto, não vou mandar embora. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Somos abençoados, porque estamos na vontade do Senhor. Estamos aonde Deus quer que você esteja. Amém, irmãos? A outra coisa que a gente observa aqui, nós somos abençoados, irmãos,
É quando reconhecemos que Deus é a origem do nosso sucesso, irmãos. É Deus. Eu já falei aqui algumas vezes, para com essa conversa de achar que o seu sucesso é a sua capacidade. De achar que é você que é o fera, que é o cara, que é a empresa. Nossa, essa empresa multinacional é o que me sustenta. Não é nada. Crente, quem sustenta é Deus. A multinacional é um meio. A empresa é um meio. As situações são meios que Deus usa. É claro que Deus abençoa quem se prepara mais, não é verdade? Quem estuda, quem se aperfeiçoa, quem melhora, né? Porque alguns às vezes querem melhorar na empresa, mas não melhora nada. É igual casamento, que o casamento melhora, mas não melhora nada, nem banho passa a tomar mais, como é que melhora? O que eu faço para melhorar meu casamento? Começa com banho. Sei lá, faz alguma coisa. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Faz alguma coisa, eu não sei o que fazer. Vai tomar banho. Quem sabe a mulher nota que você tomou banho e melhorou já. Está tomando banho a mais. Porque o homem é ruim de banho, não é não? Ah, que isso, Demar? Ah. Ah, eu lembro quando era... Eu não vou falar isso aqui não, porque vai que isso aqui chegar lá em Santa Catarina eu estou frita. Mas eu falo, não adianta. A época de o banho era só sábado. Ih, maravilha, velho. Lavar os pés. Vamos jantar, lavar os pés e as mãos. Pronto. Isso porque veio da roça. Vocês nem acreditam, né? Isso é um absurdo, uma coisa dessa. É. Somos abençoados do Senhor, irmãos. Precisamos entender que é Deus quem nos sustenta, cuida da gente. E por que ele sabia disso? Porque em todo o tempo Isaac, ele levantava o altar e adorava ao Senhor. Quando ele via a bênção, o cuidado de Deus. Ele dava graças a Deus. Ele levantava um altar, ele agradecia a Deus. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor é quem cuida de mim, que sustenta, quem abre portas. Ele que dá o emprego, dá a inteligência. Não é? Nós somos abençoados, irmãos, quando nós reconhecemos que é o cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Somos abençoados, irmãos, também, quando nós reconhecemos, irmãos, que o Senhor está conosco, mesmo em meio a sofrimento, luta, problema, perseguição. Eu falei aqui no início, irmãos, Isaac, ele teve problema, inveja dos filisteus, perseguição. Ele teve angústia e tristeza por causa da sua casa. Seus filhos e suas noras trouxeram angústia, tristeza. Sabe aquele sentimento, às vezes, dos pais, que olham assim, meu Deus, onde foi que eu errei? Não é assim? Às vezes errou mesmo. Mas às vezes não. Agora, falho nós somos. Mas não foi negligente. Uma coisa importante que eu lembro também, irmãos, para falar com os irmãos agora, cuidado, irmãos, com as avaliações que você faz. Tem pessoas, às vezes, que sofrem demais. Hoje, nós estamos em 2023. Tem gente avaliando a vida em 2023 por atitudes, comportamentos e erros de 30 anos atrás ou 20 anos atrás. Pelo amor de Deus, para com isso. Você não pode fazer uma avaliação de 10, 20 anos atrás. Era outro contexto, era outra moeda, era outra situação. Você fez um monte de lambança, você errou, você teve derrota, prejuízo, mas foi lá atrás. Você está avaliando com agora você ficou mais inteligente talvez, não é? Agora você compreende melhor, agora você tem uma outra visão, você está num outro contexto, é uma outra moeda. Aí você começa a analisar, nossa Deus, se fosse antes, por que que eu não fiz assim, eu podia ter feito assim. Para com isso. Porque lá atrás, você buscou informações, analisou todas as situações, você buscou recurso, você orou, talvez até pediu para alguém orar, você pediu direção de Deus, e aí você agiu, você fez aquilo que você achava que era o melhor, mas você orou, você buscou, você pesquisou, você tentou fazer o melhor e entendeu que aquilo era o melhor, e aí deu tudo errado. E aí hoje, 30 anos depois, 20 anos depois, 15 anos depois, você começa a fazer uma análise
e falando assim, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse nada. Porque hoje é uma outra data, é uma outra época, os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? E eu já vi gente sofrendo, irmãos. Porque lá atrás agiu assim, hoje assado. E hoje está fazendo uma análise, puxa vida, bem que eu podia ter feito melhor, mas não fez. E mesmo que você volte, não vai dar certo, porque você vai voltar com uma cabeça e lá é outra época. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Agora é claro, você olha para trás e vê, fui negligente, porque eu não me preparei, eu não busquei a Deus, eu não busquei a vontade de Deus, eu não me preocupei em fazer o melhor, eu fui fazendo. E aí você teve consequência? Aí sim, aí você pede perdão. Mas agradece a Deus pela misericórdia que te sustentou e te trouxe até aqui para você ter esse entendimento. Aí é diferente. É igual pais que têm filhos que hoje não querem nada com Jesus. E aí tem pais que sofrem. Não é isso? Sofrem. Pastor, trazia meu filho para a EBD, trazia meu filho para o culto, trazia isso, fazia aquilo. Hoje meu filho foi para a faculdade e ficou louco. E fica mesmo. E aí sofre, fica sofrendo. A minha palavra para esses pais é sempre assim, meu filho, você ensinou, você deu exemplo, você viveu vida cristã. Não estou falando de perfeição, porque Deus não mandou você ser perfeito e acertar tudo. Mandou você obedecer e seguir os princípios de Deus. Você fez isso? Procurou fazer o melhor? Você ensinou? Você viveu a palavra de Deus? Você buscou o Senhor? Hoje eles estão fora? Descansa no Senhor. Eu costumo até dizer o seguinte, olhe para eles como se não tivessem saído. Olhem para eles como se estivessem aqui e trate-os como se já estivessem aqui. Para com essa conversa de dizer, meus filhos estão desviados, meus filhos abandonaram, meus filhos afastaram, meus filhos não são crentes, meu marido não é crente. Para com essa conversa, eu já falei com vocês aqui. Para com essa conversa, meu marido não é crente. Para com essa conversa. Porque você não conhece o coração dele nem dela, e nem das crianças. Você não está enxergando direito. A Bíblia já até diz que eles são santificados com convívio seu. Salvação é outra conversa. Mas eu queria te convidar a olhar para eles como já do Senhor. E trate-os como sendo do Senhor. Ah, mas pastor, são tudo pecador. Você também é. Então olha para eles como sendo do Senhor. Afinal de contas, são seus filhos. São seus netos. É seu marido, é sua esposa. Se ele é ou não é com Deus, mas olhe como sendo e trate-os como sendo. Agora essa análise, se houve negligência, não é? Aí você pede perdão e pede, Senhor, misericórdia, Senhor, restaura, me ajuda a melhorar. Agora, se você foi um homem, uma mulher, um menino, uma menina que orava, buscava a Deus, queria estar no centro da vontade de Deus, Deus se revelou a você, você é dele, dirige seus passos, descansa no Senhor. Você é um abençoado do Senhor. E a sua casa também. Amém, irmãos? Vamos orar?